Olá, tudo bem? Eu sou a Nilza Aidar e agora vamos começar a leitura do conto de Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, O Espelho. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínio e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fixemo-nos no concreto. O espelho são muitos, captando-lhe as feições. Todos refletem-lhe o rosto. E o senhor cresce com o aspecto próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho? Aos bons e maus, os que favorecem e os que retraem, e os que são apenas honestos, pois não? E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? O senhor dirá, as fotografias o comprovam. Respondo que além de prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados apoiam antes que desmentem a minha tese. Tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos, os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato, um após outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou nisso, é porque vivemos de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes. E as máscaras moldadas nos rostos valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Resta-lhe argumento. Qualquer pessoa pode, há um tempo, ver o rosto de outra e sua reflexão no espelho. Sem sofisma, refuto. O experimento, por sinal, ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico, em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo, e terá notáveis surpresas. Além de que a simultaneidade torna-se impossível no fluir de valores instantâneos. O tempo é o mágico de todas as traições. E os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais. Por começo, a criancinha vê os objetos invertidos. Daí seu desajeitado tactear. Só a pouco é que consegue retificar sobre a postura dos volumes externos. Uma precária visão. Subsistem, porém, outras pechas, e mais graves.
Os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, os seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém tudo faz frincha para rir-se da gente. E então? Note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, de uso comum, e os demais, côncavos, convexos, parabólicos, além da possibilidade de outros, não descobertos apenas ainda. Um espelho, por exemplo, tetra ou quadridimensional, parece-me não absurda a hipótese. Matemáticos especializados, depois de mental adestramento, vieram a construir objetos a 4 dimensões. Para isso, utilizando pequenos cubos de várias cores, como esses com que os meninos brincam. Duvida? Vejo que começa a descontar um pouco de sua inicial desconfiança quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra-terra. Rimo-nos nas barracas de diversões, daqueles caricatos espelhos que nos reduzem a mostrengos esticados ou globosos. Mas se só usamos os planos e nas curvas de um bule tem-se sofrível espelho convexo, e numa colher brunida um côncavo razoável, deve-se a que primeiro a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo os espelhos. Temi-os, desde menino, por instintiva suspeita. Também os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis exceções. Sou do interior, o senhor também. Na nossa terra, disse que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noite, estando-se sozinho, porque neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. Sou, porém, positivo, racional, piso no chão, a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas não explicações? Jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem? O monstro? Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas, o espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a ideia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-o o senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho, anote a esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo, e não lhe terá escapado a polarização luz treva. Não se costumava tapar os espelhos ou voltá-los contra a parede quando morria alguém da casa? Se além de os utilizarem nos manejos da magia imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos. Não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém, contava-lhe
Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo, contente, vaidoso, descuidado, avistei. Explico-lhe. 2 espelhos. Um de parede e o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício. Fazia um jogo. E o que enxerguei por instante foi uma figura, perfil humano, desagradável, derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo. Deu-me náusea aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor. E logo descobri, era eu mesmo. O senhor acha que eu algum dia ia esquecer dessa revelação? Desde aí, comecei a procurar-me, ao eu por detrás de mim. A tona dos espelhos, em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso que se saiba, antes ninguém tentara. Quem se olha em espelho, o faz partindo de preconceito afetivo, de um mais ou menos falaz pressuposto. Ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito, em certos momentos, desgostamo-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? O que se busca, então, é verificar, acertar, trabalhar um modelo subjetivo, pré-existente, enfim, ampliar o ilusório, mediante sucessivas, novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perquiridor, imparcial, neutro absolutamente, o caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada, para não dizer o urgir científico. Levei meses. Sim, instrutivos. Operava com toda a sorte de astúcias, o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa obliquidade apurada, as contra-surpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência. Mirava-me também em marcados momentos, de ira, medo, orgulho, abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriam-se-me enigmas. Se, por exemplo, em estado de ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce em tremendas multiplicações. E o senhor vê, então, que de fato só se odeia e é a si mesmo. Olhos contra os olhos, soube-o. Os olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis no centro do segredo. Se é que de mim não zombassem, para lá de uma máscara. Porque o resto, o rosto mudava permanentemente. O senhor, como os demais, não vê que seu rosto é apenas um movimento deceptivo, constante. Não vê porque, mal advertido, avezado, diria eu, ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções. Não vê, como também não se vêem, no comum, os movimentos translativo e rotatório deste planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe, mas o senhor me compreende. Sendo assim, necessitava eu de transverberar o embuço, a travissagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. Tinha de haver um jeito. Meditei-o,
assistiram-me seguras inspirações. Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto externo diversas componentes, meu problema seria o de submetê-las a um bloqueio visual ou anulamento perceptivo. A suspensão de uma por uma, desde as mais rudimentares, grosseiras ou de inferior significado. Tomei o elemento animal para começo. Parecer-se cada um de nós com um determinado bicho. Relembrar seu faces é fato. Constata-o apenas. Longe de mim puxar a bimbalha temas de metempsicose ou teorias biogenéticas. De um mestre, aliás, na ciência de Lavater. Eu me inteirara no assunto. Que acha? Com caras e cabeças, ovinas e equinas, por exemplo, basta-lhe relancear a multidão ou atentar nos conhecidos, para reconhecer que os há muitos. Meu sósia inferior na escala era, porém, a onça. Confirmei-me disso. E então eu teria que, após desassociá-los meticulosamente, aprender a não ver no espelho os traços que em mim recordavam o grande felino. Atirei-me a tanto. Releve-me não detalhar o método ou métodos de que me vali e que revezavam as mais buscante análise e o extremo vigor da abstração. Mesmo as etapas preparatórias dariam para aterrar a quem menos pronto ao árduo. Como todo homem culto, o senhor não desconhece a yoga e já a terá praticado quando não seja em suas mais elementares técnicas. E os exercícios espirituais dos jesuítas, sede filósofos e pensadores incréus, que os cultivavam para aprofundarem-se na capacidade de concentração de par com a imaginação criadora. Enfim, não lhe oculto haver recorrido a meios um tanto empíricos, gradações de luzes, lâmpadas coloridas, pomadas fosforescentes na obscuridade. Só a uma expediência me recusei, por medíocre se não falseadora, a de empregar outras substâncias no aço e estanhagem dos espelhos. Mas era principalmente no modo de focar, na visão parcialmente aliada, que eu tinha de agilitar-me, olhar não vendo, sem ver o que, em meu rosto, não passava de relicate bestial. Ia-o conseguindo? Saiba que eu perseguia uma realidade experimental, não uma hipótese imaginária. E digo-lhe que nessa operação fazia reais progressos. Pouco a pouco, no campo de vista do espelho, minha figura reproduzia-se-me lacunar, com atenuadas, quase apagadas de todo, aquelas partes excrescentes. Prossegui, já aí, porém, decidindo-me a tratar simultaneamente a outras componentes contingentes e ilusivas. Assim, o elemento hereditário, as parecenças com os pais e avós, que são também os nossos rostos, um lastro evolutivo residual. Ah, meu amigo, nem no ovo o pinto está intacto. E, em seguida, o que se deveria ao contágio das paixões manifestadas ou latentes, o
que ressaltava das desordenadas pressões psicológicas transitórias. E ainda, o que em nossas caras materializa ideias e sugestões de outrem. E os efêmeros interesses, sem sequência nem antecedência, sem conexões nem fundura. Careceríamos de dias para explicar-lhe. Prefiro que tome minhas afirmações por ser valor nominal. À medida que trabalhava com maior mestria no excluir, abstrair e abstrar, meu esquema perspectivo crivava-se em forma meândrica, a modo de couve-flor ou bucho de boi, e em mosaicos, e francamente cavernoso, como uma esponja. Escurecia-se. Por aí, não obstante os cuidados com a saúde, comecei a sofrer dores de cabeça. Será que me acovardei sem menos? Perdoe-me, senhor, o constrangimento ao ter de mudar de tom para a confidência tão humana em nota de fraqueza inesperada e indigna. Lembre-se, porém, de Terêncio. Sim, os antigos acudiu-me que representavam justamente com um espelho rodeado de uma serpente a prudência como divindade alegórica. De golpe, abandonei a investigação. Deixei mesmo, por meses, de me olhar em qualquer espelho. Mas com o comum correr cotidiano, a gente se aquieta, esquece-se de muito. O tempo, em longo trecho, é sempre tranquilo. E pode ser não menos que encoberta curiosidade me picasse. Um dia... Desculpe-me, não viso a efeitos de ficcionista, infletindo de propósito em agudos as situações. Simplesmente lhe digo que me olhei no espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo, liso, as vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, a dispersão da luz, tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto, apalpei-me em muito, mas o invisto, o ficto, o sem evidência física. Eu era o transparente contemplador? Tirei-me, aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa poltrona. Com que, então, durante aqueles meses de repouso, a faculdade, antes buscada por si em mim, se exercitara? Para sempre? Voltei a querer encarar-me. Nada. E o que tomadamente me estarreceu? Eu não via os meus olhos. No brilhante polido, nada. Não se me espelhavam, nem eles. Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me, ao termo, até a total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma. Seria eu um desalmado? Então, o que me fingia de um suposto eu? Não era mais que sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências e tudo mais que na impermanência se indefine? Diziam-me isso os raios luminosos e a face vazia do espelho, com rigorosa infidelidade. E seria assim com todos? Seríamos não muito mais que as crianças, o espírito do viver não passando de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens, a esperança e a memória? Mas
O senhor estará achando que desvario e desoriento-me, confundindo o físico, o hiperfísico e o transfísico, fora do menor equilíbrio, de raciocínio ou alinhamento lógico. Na conta agora caio. Estará pensando que, do que eu disse, nada se acerta, nada prova nada. Mesmo que tudo fosse verdade, não seria mais que reles obsessão autossugestiva e o despropósito de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em espelho. Dou-lhe razão. Há, porém, que sou um mau contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos, e pois, pondo os bois atrás do carro e os chifres depois dos bois. Releve-me, e deixe que o final de meu capítulo traga luzes ao até agora aventado canhestra e antecipadamente. São sucessos muito de ordem íntima, de caráter, assaz esquisito. Narro sob palavras, sob segredo. Vejo-me. Tenho de demais resumi-los, pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei, não rosto a rosto. O espelho mostrou-me, ouça. Por um certo tempo nada enxerguei. Só então, só depois, o tênue começo de um quanto como uma luz que se nublava aos poucos, tentando-se, em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria contido em minha emoção. Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se, acolá, refletida, surpresa? Se quiser, infira o senhor mesmo. São coisas que se não devem entrever, pelo menos além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde. Por último, um espelho. Por aí, perdoa-me o detalhe, eu já amava, já aprendendo isto, seja a conformidade e a alegria. E, sim, vi a mim mesmo, de novo, meu rosto, um rosto não esse que o senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado, apenas mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. E era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o senhor nunca compreenderá? Devia ou não devia contar-lhe, por motivo de talvez. Do que digo, descubro, deduzo. Será se apalpo o evidente? Trebusco? Será este nosso desengonço, emundo, o plano, intersecção de planos, onde se completam de fazer as almas? Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atura e soterra. Depois o salto mortal. Digo, do jeito, não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos, as comuns expressões amortecidas. E o julgamento problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Sim
Mas então está irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse. Se me permite, espero agora a sua opinião mesma do senhor sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me, a mim, servo do senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim,